Ok, acho que já estamos aqui em direto. Não sei se me estão a ouvir. Oh, perfeito. Os nossos ouvintes já nos conseguem, estão aí desse lado, já nos conseguem ouvir? Ok, boa. Ótimo. Então, olá, bem-vindos ao nosso webinar. Eu sou a Mariana, da Logify. Quero começar por dar as boas-vindas às nossas speakers, à doutora Fabiana Azevedo, que é advogada especialista, que vai estar hoje aqui a responder às vossas perguntas assim mais técnicas, e à Marta Cunha, que é aqui do Customer Success da Check-in. Muito obrigada às duas por estarem aqui, claro, aos nossos participantes por assistirem ao webinar. Portanto, como devem saber, o tema de hoje é o envio dos dados dos hóspedes do alojamento local ao CEF, que já não é o CEF, que é o AIMA. Vamos falar um bocadinho mais disso daqui a bocadinho e explicar um bocadinho deste processo e ver as vossas perguntas. Antes de começarmos, se não nos conseguirem ouvir, experimentem clicar aqui neste botãozinho. Já enviou uma mensagem. Nós não conseguimos ouvir-vos a vocês, mas podem interagir através do chat, enviando perguntas sobre o que quer que seja do AIMA. Se quiserem contar-me de onde nos estão a ver, quantos alojamentos têm, o chat já está oficialmente aberto. E depois só relembrar que vamos enviar um link com a gravação do webinar amanhã, para se quiserem rever algum dos tópicos. Agora, falando aqui um bocadinho da estrutura, para saberem o que esperar, vamos começar por falar um bocadinho sobre a Logify, muito rapidamente, e depois passo a palavra à Marta e à doutora Fabiana, que vão abordar este tema do CEF e do AIMA, o que é o AIMA, que requisitos legais é que existem para os anfitriões, que dados é que devem ser enviados, toda esta parte das consequências do não incumprimento e alguns métodos de recolha. E pronto, e depois no fim vamos ter a sessão de perguntas, onde vamos tentar responder às vossas questões todas. Se já tiverem algumas, já podem pôr aqui no chat e, entretanto, tenho a certeza que durante a apresentação se irão lembrando de mais algumas. E agora, passando a o que é a Logify? Para os que ainda não conhecem, é um software tudo em um que permite fazer assim uma gestão completa dos alojamentos locais através de um PMS, de calendários que estão sempre sincronizados e de um site de reservas diretas. E serve para todos os proprietários e gestores de alojamentos locais que querem ter assim um bocadinho mais de autonomia na gestão dos alojamentos. Aqui podemos ver um bocadinho das nossas funcionalidades, tão pequeno. Mas aqui na parte de cima podemos ver as diferentes formas de atrair reservas. Podem criar o vosso próprio site com a Logify ou integrar o nosso widget se já tiverem um site, por exemplo, ou até utilizar o Google Vacation Rentals. Depois, por outra parte, também conectamos com as plataformas de reserva como o Airbnb, a Vrbo, a Booking, e tudo isto é ligado ao nosso PMS através do Channel Manager. E o que é que faz este PMS? Permite enviar mensagens aos hóspedes, gerir todas as reservas, ver os calendários e fazer este tipo de gestão de reservas. E depois também temos as funcionalidades que são mais avançadas, como os relatórios, a gestão de tarefas, formulários de check-in, a aplicação móvel. E por fim, se ainda sentir falta de mais funcionalidades, também temos o nosso Marketplace, onde pode conectar com alguns dos nossos parceiros para complementar ainda mais esta gestão. E depois oferecemos toda uma demonstração personalizada, um onboarding gratuito e o melhor apoio ao cliente, que está todos estes serviços estão já disponíveis em português. E por fim, o meu último slide antes de irmos ao que realmente vos trouxe aqui. Se tiver curiosidade em perceber como é que a Logify pode realmente ajudar-vos a gerir os vossos alojamentos locais, podem experimentar assim gratuitamente durante 7 dias. E pronto, agora sim, sem mais demoras, passo aqui a palavra à doutora Fabiana. Ora, boa tarde a todos. Acho que me estão todos a ouvir. E vamos só aqui pegar na minha apresentação para poderem ir seguindo.
Ora, vamos lá então. Isto aqui. Já estamos a ver. Muito bem, pronto, vamos começar aqui com uma breve apresentação, aliás, uma breve introdução, só para enquadrar aqui algo que presumo que todos saibam, relativamente aqui à evolução dos alojamentos locais. Portanto, eles têm registrado, como vocês sabem, uma expansão significativa, naturalmente impulsionado pelo aumento exponencial do turismo em Portugal, consolidado como um dos países mais populares da Europa e também mais seguros. E, portanto, de acordo com a legislação portuguesa, um alojamento local, de forma simplista, é um local que é definido como um estabelecimento que oferece serviços de hospedagem temporária a turistas mediante uma remuneração. Portanto, este tipo de alojamento tem tido um desempenho e um papel crucial no setor turístico português, uma vez que proporciona aos seus visitantes uma alternativa flexível e personalizada àquilo que é o alojamento mais comum, que são os hotéis, os hostels, e tornou-se claramente uma fonte de rendimento atrativa, sem prejuízo das limitações, enfim, que decorrem das zonas de contenção, que todos também conhecem, mas sobretudo em zonas de elevada procura turística. De facto, tem sido uma mais-valia especialmente para as grandes cidades, mas não só, porque cada vez mais as pessoas também procuram um turismo mais rural, algo mais calmo, enfim, acredito que foram bem-vindos, pelo menos da minha perspectiva. A questão é que este aumento exponencial do turismo em Portugal acaba por nos trazer, enfim, alguns desafios do ponto de vista da segurança. Não é incomum todos nós circularmos na rua e cada vez mais sermos rodeados de turistas e pessoas de outras nacionalidades. Isto tem um impacto direto quer no fluxo migratório para Portugal, quer na segurança interna e quer do próprio país, quer a segurança interna dentro do espaço europeu. Pronto, neste seguimento, aqui passar para o próximo, o que é que temos agora aqui? A questão do aumento exponencial. Eu fiz uma pequena pesquisa no site do INE e efetivamente percebemos que desde 2022, desculpem, até 2024, efetivamente há aqui um aumento muito claro. E, portanto, as forças de segurança, os controlos de fronteiras não são alheios a este aumento e, por esta razão, temos que andar sempre de mãos dadas, entre aspas, com este rigor da necessidade das comunicações, que já lá falaremos mais à frente. Agora, relativamente aqui à AIMA, efetivamente, em outubro de 2023, houve a extinção do CEF, que era, na verdade, o CEF era um órgão de polícia, que dentro desse órgão de polícia contemplava a parte administrativa e a parte policial. A parte administrativa era aquela que recebia os pedidos de visto, os processos dos clientes e inclusivamente que faziam a gestão inicial das comunicações que os alojamentos locais faziam, mas depois eles transpunham parte da informação para a parte do órgão de polícia criminal que estava inserido no próprio CEF. Desde que houve aquela questão com aquele cidadão ucraniano no aeroporto em Lisboa, enfim, tomou-se a decisão de arrumar a casa e o que é que fizeram no fundo? Foi separar a parte policial da parte administrativa e então todos os inspectores, polícias que estavam no CEF transitaram automaticamente para a Polícia Judiciária, que neste momento tem um departamento vocacionado para a área das migrações, e foi criada a AIMA como agência para a integração, migrações e asilo. Pronto, no fundo, ela é então criada no âmbito de uma reforma mais ampla das políticas de migração e de asilo em Portugal, e no fundo alinha-se de certa forma com a União Europeia, com as diretrizes que estamos vinculados por via de estarmos na União. No fundo estão mais vocacionados para as necessidades sociais e económicas do país, sem descurar, como é óbvio, a parte da segurança. Então, por conseguinte, foi estabelecida a AIMA com o propósito de centralizar e simplificar os processos relacionados com migração, asilo e integração. Pronto. No fundo, isto aqui é uma clara mudança de paradigma. Antigamente, qualquer pessoa via o CEF como uma polícia e como a polícia dos imigrantes. Neste momento, essa visão que havia por parte dos cidadãos estrangeiros já não se coloca nessa mesma perspectiva de maneira nenhuma, e a intenção foi claramente essa. Aqui só passar para o próximo. Agora aqui só para discorrer um bocadinho sobre o que é que faz, no fundo, cada departamento da AIMA. A parte das migrações inclui o controle dos fluxos migratórios,
É aqui que vamos encaixar a questão das comunicações para do alojamento local. Também a emissão de vistos, de autorizações de residência e também a análise sobre os pedidos de asilo e proteção internacional, respeitando as normas europeias e nacionais. Portanto, a parte das migrações, no fundo, o que é que faz? Todos os cidadãos estrangeiros que venham para Portugal, sejam como turistas, sejam para fixar residência em Portugal, é neste departamento de migrações que é tramitado o seu processo. Depois temos a parte do asilo, no fundo que visa a promoção da integração de migrantes e refugiados na sociedade portuguesa, desde logo com um apoio social, linguístico e até mesmo profissional, e também de certa forma tentam combater aqui um bocadinho a discriminação e a exclusão social. E depois a parte da integração, aqui uma visão claramente mais social, está muito ligada com as políticas de integração, promove a coesão social e até há aqui uma ligação muito direta entre este departamento de AIMA com algumas ONGs que visam precisamente auxiliar os migrantes, os imigrantes que depois entram numa situação aqui mais complicada do ponto de vista da sua situação em Portugal. Vamos aqui agora passar para, só para perceberem o que é a AIMA e no fundo o que é que a diferença do CEF para a AIMA. Portanto, agora aqui é o que interessa relativamente à obrigação dos alojamentos locais no envio dos dados. Portanto, em Portugal, portanto, vocês como todos sabem, há uma obrigação legal de comunicar as entradas e saídas de todos os hóspedes estrangeiros à AIMA. Aqui vamos excetuar a obrigação de comunicar um hóspede que tem residência legal em Portugal, ou seja, alguém que é portador de um título de residência ou de um cartão de residência em Portugal. Há aqui uma ligeira diferença. Basicamente, o título de residência detém todos os cidadãos estrangeiros nacionais de um Estado terceiro, fora da União Europeia, que não têm nenhum vínculo com nenhum cidadão da União, e o cartão de residência é para cidadãos estrangeiros que têm um vínculo familiar com cidadãos da União, ou eles próprios até podem ser cidadãos da União Europeia. Pronto. Portanto, relativamente aqui à documentação necessária, portanto, basicamente no fundo é o documento de viagem válido. O que é um documento de viagem válido? Será um passaporte para os cidadãos fora da União Europeia e será o equivalente ao nosso cartão de cidadão para os cidadãos da União Europeia. No entanto, a lei tem aqui algumas nuances relativamente àquilo que é considerado documento válido. Não, é muito difícil vocês se depararem com outro tipo de documento de viagem válido, mas existem outros, por exemplo, como sejam os portadores de laissez-passer, por exemplo, quem seja portador de uma licença de voo da aviação civil internacional também podem usar essa identificação. Ou mesmo cidadãos de Estados terceiros que supostamente tinham que exibir o passaporte, mas sobre os quais existe um acordo bilateral entre Portugal e esse país, onde se possa substituir o passaporte por um documento de identificação válido. Enfim, mas o que é mais comum é fazerem a comunicação com os passaportes ou com o equivalente ao nosso cartão de cidadão por parte de cidadãos estrangeiros. Vamos aqui para o lado, então, os portugueses e os residentes legais. Claro que, quanto aos cidadãos portugueses e residentes legais, é conveniente que seja pedida a identificação e que sejam registados, não numa ótica diretamente ligada às políticas de migração ou de controle ou segurança das nossas fronteiras, mas sim para o tipo de, enfim, crimes que possam estar aqui subjacentes. Ponham, por exemplo, a hipótese de uma mãe ou de um pai, quer que seja, que está a viajar. Imaginem um rapto internacional de crianças ou uma subtração de menores, em que uma mãe traz um filho de outro país e vem para Portugal e fica alojado num determinado alojamento. Portanto, é importante, independentemente da nacionalidade, fazer o registro. E, se eventualmente se depararem com alguma recusa por parte de algum hóspede em vos fornecer essa identificação, vocês devem tomar nota da ocorrência e devem efetivamente fazer uma comunicação ao AGNR ou à PSP, de acordo com a polícia que for competente na zona onde estiverem, e comunicar aquela recusa, está bem? A própria lei prevê essa possibilidade. Relativamente aqui à forma como a comunicação é feita. Pronto. Basicamente, vocês têm que fazer um registro no sistema SIBA, como penso que todos saberão, introduzir os dados do hóspede, o nome, nacionalidade, o número de documento de identificação e as datas de entrada e saída. Estas datas de entrada e saída devem ser feitas até 3 dias úteis após a chegada e até 3 dias úteis após a saída.
está bem? Portanto, o prazo para comunicação são 3 dias úteis. A lei não prevê os dias se são úteis ou não úteis, mas a resposta é simples. Sempre que estivermos a falar em direito administrativo, que é o caso, os prazos são sempre contados em dias úteis, está bem? Agora, relativamente aqui às vossas obrigações, já estão. Vamos aqui passar para o próximo slide. Okay. Declaração de entrada. Então, agora aqui é que começa. Há aqui uma diferença só que eu juntei entre a declaração de entrada e o boletim de alojamento. Na verdade, a declaração de entrada aplica-se exclusivamente aos cidadãos estrangeiros. Isto não tem nenhuma relação aparentemente direta com aquilo que estamos aqui a falar, mas poderá ter. Por exemplo, um cidadão estrangeiro que entra em Portugal, ainda que venha como turista e fica alojado no alojamento local, e depois, por alguma razão, decide ficar em Portugal e aqui viver, ele vai ter que fazer prova de entrada legal em Portugal. E como podem ver aí no artigo 14 da Lei 23 de 2007, a entrada legal é feita de basicamente duas formas distintas. Aquilo que a lei prevê, ou o cidadão viaja diretamente para Portugal e tem um carimbo de entrada no passaporte e está feita a prova de entrada, ou então, não fazendo um voo direto para Portugal, imaginem, por exemplo, alguém que vem do Brasil, que faz uma escala em Madrid e depois vem para Portugal. Ao fazer a escala em Madrid, o carimbo de entrada no espaço europeu vai ser de Madrid e, portanto, em Portugal ele não vai ter forma de provar a sua entrada legal. A solução é, ou no prazo de 3 dias úteis, lá estamos nós a falar nos 3 dias, tem que ir à PSP ou à GNR declarar a sua entrada, dizer, olha, sou o António, vim do Brasil e está aqui o meu bilhete de avião de Madrid para Portugal e, portanto, eu cheguei hoje a Portugal, ou o que for. Mas, quando por alguma razão eles não o fazem, se virem aí neste artigo, no 10.14, no número 3 diz, o disposto nos números anteriores não se aplica se após a entrada no país, se instalem em estabelecimento hoteleiro ou noutro tipo de alojamento, que seja aplicável o artigo número 1 do 16. Portanto, muitas vezes a vossa declaração, a vossa comunicação de entrada de hóspedes, posso-vos confirmar que já me resolveu muitos problemas de muitos clientes ao longo destes 15 anos que eu trabalho com esta área. Porque, por vezes, nós não conseguimos provar a entrada legal, não havendo entrada legal, não há forma como fazer o processo sequer, é muito complicado, enfim, salvo raras exceções, e portanto a venda de comunicação é perfeito porque também ajuda numa perspectiva até da própria inclusão posterior, quando vocês querem dão conta que isto de facto acontecia desta forma. Agora, relativamente aqui à vossa obrigação em concreto. Pronto, deixa eu aqui pegar aqui na minha cábula, porque isto é muita lei. Relativamente aqui ao boletim de alojamento. Então é assim. No fundo, as exigências deste boletim de alojamento destinam-se a permitir um controle da presença de cidadãos estrangeiros, seja de que Estado for, de que nacionalidade for. Não interessa se ele é da União Europeia, se ele é de um Estado terceiro, isto é um controle que é necessário fazer. Este modelo, curiosamente, que vocês tenham do boletim, já existe desde 1994, mas a verdade é que depois com esta alteração e com este recurso às novas tecnologias, criou-se então este sistema eletrónico do CIBA para fazerem as comunicações. No fundo, a lei estabelece um regime simplificado para as comunicações. Na verdade, não é necessário que todos os membros, imaginem que têm uma família de 4 pessoas, não é obrigatório que todos preencham o boletim, basta que um dos cônjuges o faça. Idem, se tiverem um grupo de algumas pessoas que estejam a viajar em conjunto e que tenham feito a reserva em conjunto, basta que uma delas também o faça, está bem? Portanto, não é necessário estarem todos a preencher o boletim de alojamento. Isto está previsto na lei, também está exatamente aqui neste artigo 15. Portanto, estes boletins, nós temos aqui deste número 5, eles são remetidos para a AIMA, através do tal sistema CIBA, e aqui dizem que vocês devem manter estes registros pelo menos durante um ano. Eu, sinceramente, do ponto de vista legal, acho até questionável a necessidade de vocês manterem isto durante um ano. Quem tem que manter esta informação durante o tempo que entender necessário é a AIMA, não são vocês. Agora, na perspectiva de vocês poderem controlar a nível interno do próprio alojamento um confronto entre os registros conservados e os registros comunicados,
enfim, poderá estar aqui a razão, mas a partir de não me parece minimamente razoável que vocês tenham que estar a manter esta obrigação deste ano, mas enfim, a lei prevê. Agora, há aqui, relativamente ao boletim de alojamento, há aqui uma relação muito, muito próxima, muito direta no âmbito do regime à livre circulação. Como já falamos, há aqui um progressivo aumento do fluxo de passageiros, quer nos aeroportos, quer, enfim, nas ruas, como eu já disse há pouco, e a grande maioria são turistas não residentes, e penso eu que terão esta experiência, a maior parte deles será Espanha, França, Itália e Alemanha. Portanto, leva-nos a perceber que o turismo é uma atividade extremamente importante para o país, é estratégica, tem uma relevância imensa do ponto de vista económico e social, desde logo para as receitas e para os empregos que podem daí advir. Só que a questão é que nós não nos podemos ignorar de maneira nenhuma que esta atividade turística também envolve riscos de distintas naturezas. Desde logo, a existência de um crime organizado e do terrorismo, porque efetivamente é assim que as coisas acontecem. E, portanto, apesar de Portugal neste momento ocupar, creio eu, o quarto lugar dos países mais seguros do mundo, garantidamente que este lugar é ocupado por uma série de medidas que são impostas pelo governo. Esta medida da comunicação dos boletins podem às vezes não ter essa noção, mas é extremamente importante para garantir, desde logo, aquilo que nós tanto apregoamos, como somos um país seguro. Portanto, está tudo interligado. Daí a importância desta comunicação ser cumprida de forma escrupulosa. Aqui, vamos passar agora aqui para a comunicação. Pronto, a comunicação do alojamento. Muita gente pode achar aqui algo confuso entre o artigo 15 e o artigo 16. No fundo, o artigo 15 o que é? É dizer o que é o boletim de alojamento, que ele é obrigatório e para que é que serve. A comunicação do alojamento, no fundo, é algo que vem regulamentar a forma como nós temos que fazer a comunicação do boletim de alojamento. Portanto, como podem ver, as empresas que são exploradoras de estabelecimentos hoteleiros ou equiparados ficam obrigados a comunicar este boletim à GNR e à PSP. E por que não diretamente à AIMA? Porque a AIMA não está em todo o território nacional e muitas vezes é muito mais eficaz termos uma comunicação a uma polícia local do que estar a fazer para a AIMA. Portanto, há sempre a comunicação entre quer a AIMA, quer os órgãos de polícia. Só que há uma questão. Para isto, vocês têm que estar inscritos previamente no CIB e têm que estar registados como alojadores para depois poderem haver uma comunicação muito mais eficaz a nível eletrónico entre as polícias e a própria AIMA da entrada dos hóspedes estrangeiros. Portanto, no fundo, este artigo aqui, o 16, vem regulamentar o artigo anterior e, portanto, têm que comunicar o alojamento de estrangeiros no prazo de 3 dias, já sabemos que são úteis. E esta comunicação tem que ser feita após a saída, dentro do mesmo prazo. Portanto, até 3 dias após a chegada e até 3 dias após a saída. Claro, só uma questão que acho que é uma questão prática. Imaginem uma estada de curta duração, 1 ou 2 dias. Nada impede que as comunicações de entrada e saída sejam feitas ao mesmo tempo. Está bem? Porque aqui não faz sentido aguardar 3 dias quando eles não vão estar cá 3 dias. Portanto, aí pode ser feito ao mesmo tempo, desde que os prazos que estão legalmente estipulados estejam a ser cumpridos. Portanto, aplicar sempre a regra dos 3 dias, mas podemos fazer a comunicação de entrada e saída em simultâneo, está bem? Esta nota está mesmo prevista na anotação à lei, está bem? Por isso é seguro poderem fazê-lo. Agora, a transmissão destes boletins são feitos aonde? À Unidade de Controlo de Fronteiras e Estrangeiros. Portanto, esta informação, no fundo, depois vai para onde? O CFE, no fundo, o que é que isto é? É um sistema de informação de dados pessoais para efeitos policiais e de cooperação policial internacional. Ou seja, estes dados são colocados à disposição do Sistema Integrado Schengen, com acesso à Interpol e à Europol, precisamente para verificarem o tráfico de cidadãos estrangeiros e para detectarem alguns, imaginem, mandados de detenção internacional, o que for. Portanto, há uma vertente policial do armazenamento destes dados. Depois há uma função administrativa, que é no Sistema Integrado de Informação da própria AIMA.
Os dados armazenados são estritamente pessoais e servem para quê? Para efeitos não policiais. Aquela indicação que eu dei há pouco, de que às vezes é importante termos a prova de entrada legal feita por vocês, é puramente administrativa, ou seja, não tem nenhuma correlação com a parte criminal. Depois, também no sistema de entradas e saídas, ou seja, há um sistema que é o sistema SES, que no fundo é uma extensão do sistema integrado Schengen, que permite o quê? Controlar. Se vocês sabem que qualquer cidadão estrangeiro, dependendo dos acordos que Portugal possa ter, tem até 90 dias para permanecer em Portugal a turismo ou dentro do espaço europeu. Esse sistema de entradas e saídas serve precisamente para isso, para controlar a data de entrada de um determinado cidadão e a data de saída de um determinado cidadão. Mesmo que ele venha para Portugal numa primeira vez, fica aqui 4 dias alojado e a seguir segue para a Espanha e fica lá mais 3 dias, eles no sistema integrado do espaço Schengen, através deste sistema SES, vão conseguir controlar as entradas e saídas. Para que é que isto serve também? Quando alguém excede o período de permanência permitida no espaço europeu, depois há um registro de excesso de permanência e pode resultar numa interdição de entrada no espaço europeu até 5 anos. Portanto, no fundo, esta comunicação que são feitas por vocês são úteis para diversas coisas, como podemos ver até agora. Agora aqui as consequências do incumprimento. Deixa-me só aqui passar. Se não cumprirem com aquilo que estamos aqui a falar, dos 3 dias, do boletim, de preencher os dados, o que é que pode acontecer na prática? Antes de passarmos para aqui, só para aqui, qualquer empresa, sociedade, seja o qual for, para poder ser, no fundo, sancionada criminalmente ou a nível de contraordenação, essa possibilidade da empresa ser criminalmente imputada tem que estar prevista na lei. E, efetivamente, a lei 23 de 2007, prevê que as sociedades ou entidades equiparadas são punidas criminalmente e de forma contraordenacional nos termos desta lei. Portanto, a própria lei da imigração prevê a possibilidade da contraordenação ser aplicada a entidades, a pessoas coletivas. O que é que acontece? A nível criminal, aqui não se vislumbrará a partir de nenhuma responsabilidade criminal, a não ser em situações que eu já vou explicar adiante. Imaginem uma situação em que um alojamento local tem um conluio qualquer com uma organização terrorista, seja ela qual for, e omite a comunicação dos boletins de alojamento propositadamente, ou seja, de forma dolosa. Aí podemos ter uma responsabilidade criminal. Numa primeira linha será da sociedade, mas como as sociedades não podem ser punidas criminalmente, segue para os seus gerentes. Outra situação. Imaginem alguém que está a auxiliar a imigração ilegal, que é um crime, em que omite a entrada de determinado hóspede de forma dolosa também. Pode consubstanciar um crime de auxílio à imigração ilegal, e aí vamos desaguar no mesmo problema. Há uma responsabilidade criminal, penal, não contraordenacional, ou seja, é muito mais grave. Na parte que é aquilo que é mais comum, portanto, este artigo 197, a falta de declaração de entrada, aplica-se aos cidadãos singulares, portanto, aos hóspedes. Como já vimos, eles têm no artigo 15, eles têm que declarar a sua entrada em Portugal. Se não cumprirem, têm essa coima para pagar. No caso dos alojamentos, como podem ver aí no artigo 203, o que é que diz? Que a omissão do registro em suporte eletrónico de cidadãos estrangeiros em conformidade com o número 4 do artigo 15, que foi aquele que vimos, que é o artigo que nos diz sobre a obrigatoriedade do preenchimento do boletim, pode ser sancionado com uma coima que são feitas da seguinte forma. Entre 1 a 10 hóspedes não comunicados, a coima vai de 100 a 500 euros por cada hóspede. Portanto, quanto maior for o número de boletins omitidos, maior será, aumenta o valor da coima por hóspede. Depois temos aí o número 2 que nos diz, em caso de incumprimento negligente do prazo de comunicação do alojamento ou da saída do cidadão, o limite mínimo e máximo da coima a aplicar é reduzido a 1/4. O que é que isto quer dizer? Imaginem uma situação em que vocês, por alguma razão, se esqueceram de fazer a comunicação. Mal detetem fazer a comunicação imediatamente,
não sei, que eu não conheço como é que é o sistema CIV, mas se tiver lá algum campo que tenha para observações, dizer que por mero lapso, tentarem justificar logo o atraso, para quê? Para caírem logo na redução da coima para um quarto. Só agora aqui, neste último. Já agora, a responsabilidade criminal está no artigo 182 desta mesma lei. Agora aqui a parte da negligência. O que é que isto quer dizer? Genericamente falando, a lei prevê que os crimes só são puníveis a título de dolo, ou seja, quando alguém tem mesmo a intenção de fazer aquilo que fez. Quando alguém é negligente naquilo que faz, tem que estar especialmente previsto na lei, que é o caso. Ou seja, se vemos aí o 204, número 2, diz que nas contraordenações previstas nos artigos anteriores, a negligência é sempre punível. Portanto, mesmo que seja pelo mero descuido, a lei prevê a possibilidade de serem punidos com esta contraordenação. E mais. Eu penso que todos devem conhecer também a portaria 262 de 2020, que no fundo vem regular aqui muita coisa relacionada com o alojamento local, e vocês têm mesmo lá um artigo, o artigo 6º, que diz o reporte de informação de dormidas. Portanto, o próprio artigo 6º do Decreto-Lei 262 de 2020, no fundo, que estabelece as condições de funcionamento e identificação dos estabelecimentos de alojamento local, aqui mais vocacionado para esta área, a própria lei que vos regula refere que é obrigatória esta comunicação. Aliás, o próprio artigo 6º deste Decreto-Lei remete-vos para a Lei 23 de 2007, que foi aquela que nós tivemos acabado de explorar. Portanto, de forma mais simplista, sempre que qualquer hóspede chega, devem preencher o boletim estou a ver aqui umas perguntas, já lá vou. Devem preencher o boletim com pelo menos a identificação do hóspede principal, vamos chamá-lo assim, se for um casal com filhos, basta que um dos cônjuges faça o preenchimento. Devem, em todo caso, recolher a informação, ou seja, somos 4 pessoas, por exemplo, mas eu é que vou preencher e o meu marido não, mas eu vou ter que apresentar a identificação do meu marido e do meu filho. Portanto, eles registram a informação, mas para efeitos de preenchimento de boletim basta apenas um. Porquê? Porque depois vocês conseguem indicar que a hóspede Fabiana estava com o hóspede Hélder e Tiago, ou com mais 2 ou mais 3, portanto conseguem identificar o número de hóspedes. E, portanto, é por essa razão que falta comunicar apenas um. Portanto, agora aqui fazendo uma conclusão de tudo isto. Pronto, lá está. A evolução dos alojamentos locais tem sido um desafio, acho que sinceramente para todos. Têm sido alvo, enfim, de muita fiscalização, de muito controlo, que no ponto de vista da segurança já perceberam que é extremamente importante. Portanto, da vossa parte é mesmo controlarem ao máximo estas falhas, evitarem os incumprimentos, a implementação eficaz destas obrigações, ao garantir um controle adequado de entradas e saídas de hóspedes, também contribui para a transparência e para a regulação do próprio setor, como penso que perceberão, mas é essencial a todos os níveis, no fundo, que os operadores de alojamento locais cumpram rigorosamente os prazos e as exigências previstas na lei, para evitar as penalizações que poderão ser significativas, como já vimos. Enfim, no fundo, o sucesso desta regulação depende de todos e em grande escala nesta vertente de vocês também, e sem dúvida acaba por ajudar no controle da segurança do país. É isso. Muito obrigada. Foi uma explicação mesmo detalhada. Eu acho que estes temas, assim, com leis, levam sempre a muitas dúvidas, mas eu acho que abordou aqui Eu vou perfeitamente. aqui ver se calhar tenho aqui algumas questões. Sim, então aqui há algumas. Também podemos deixá-las para o fim e a Marta agora Ok, apresenta a parte dela. Marta, se estiver tudo pronto. Ok. Sim, obrigada. já tenho Boa tarde a todos e obrigada pelo convite, Mariana. Vou fazer aqui a apresentação. Eu peço desde já desculpa se a minha câmara desaparecer, eu vou ter que rapidamente fazer um refresh, mas estarei por aqui, tá bom? Conseguem ver os meus slides? Ainda não. Se calhar outra vez partilhar. Vamos ver aqui, ok. Penso que agora sim, certo? Sim, sim, sim. Agora estamos a ver.
Então, vamos já começar aqui com um pouco o que é que vou falar. Há alguma informação que estará repetida, porque tanto a doutora Fabiana já mencionou, então essa parte eu vou passar para termos depois mais tempo também para as perguntas. Fazer uma pequena introdução do check-in. Vamos falar sobre o que é a AIMA e quais são os documentos que devem ser enviados. A parte das consequências realmente não vamos tocar porque já foi mencionado agora. Como se poderia automatizar este processo e, portanto, poupar o vosso tempo e, além disso, evitar erros humanos, não é? Que é normal. Bem, e no fim haverá então a sessão de perguntas e respostas. Sobre nós, bem, nós oferecemos uma solução de automação de check-in, como tal, melhoramos a experiência dos hóspedes, tanto em hotéis como em alojamentos locais. Estamos em mais de 45 países e um bocadinho para terem a ideia do processo de como ficará este registro automatizado, nós seguimos uma linha de guest journey que começa desde o momento em que é confirmada a reserva e que nasce a reserva dentro do software. Portanto, a partir daqui gera-se um link para o check-in online, onde o cliente verificará então a identidade dele e de todos os hóspedes. Durante este processo podem ainda introduzir coisas como a cobrança de taxa turística, cobrança de depósitos, inclusivamente terão a opção de adicionar ofertas de upselling. Finalmente, obtendo toda esta informação dos boletins do hóspede, é feito o envio automático às autoridades e essa parte fica finalmente aplicada em tempo e hora, como está previsto pela lei. Quais são então os requisitos de registro para os hóspedes? Como já vimos antes em Portugal, já sejam os proprietários ou os gestores dos alojamentos turísticos e dos hotéis, são legalmente obrigados a registar todos os hóspedes estrangeiros. Como parte do Quadro Nacional de Monitorização e Regulação, o processo é essencial, como já a doutora Fabiana mencionou muito bem, para a nossa segurança e para a segurança de todos. Quais são então aqui os três requisitos para vocês e qual é o desafio, não, na hora de cumprir com esta lei? Em primeiro lugar, terão que capturar todos os dados dos hóspedes. Em segundo, fazer a gestão e armazenar esta informação dos boletins. E, por último, enviar a informação ao AIMA, fazer o reporte dos boletins. O que é então a AIMA, já vimos na apresentação da doutora Fabiana, basicamente a partir de outubro de 2023 foi quando passou a ser mencionado o AIMA, e é a entidade que está a regular o tema de boletins e de registro de hóspedes de serviços de estrangeiros. O que é a plataforma SIBA? Então, a SIBA é o Sistema de Informação dos Boletins de Alojamento, que basicamente serve como sistema oficial para o registro então dos hóspedes em Portugal. Este sistema foi criado para facilitar aqui o envio dos dados dos hóspedes de uma maneira mais eficiente e mais segura. Quem deve fazer este registro, né? Quem é que está então obrigado a registar-se no SIBA e a fazer o envio dos boletins? Portanto, seriam então os proprietários ou, em todo o caso, os gestores ou os representantes nomeados de qualquer tipo de alojamento, já sejam hotéis, alojamentos locais. E o que é que deve ser enviado nestes registros? Seria aqui as informações pessoais de cada hóspede, incluído o nome completo, data de nascimento, a nacionalidade, o número do passaporte, a duração de estadia e outros campos que serão pedidos no momento da realização do boletim. Quando deve ser registado? Portanto, o registro deveria ser efetuado no primeiro dia útil seguinte à chegada do hóspede, mas como a doutora Fabiana mencionou, temos aqui este espaço dos 3 dias a partir do momento em que o hóspede entra e faz o check-in. As consequências já foram vistas, então vou passar, tá bom? Para termos depois mais tempo para perguntas.
como podem fazer aqui a captura dos dados dos hóspedes? Então, há a maneira mais típica, sobretudo para pequenos alojamentos locais que não têm talvez uma grande infraestrutura ou, e têm 2 ou 3 apartamentos somente, então desta forma geralmente optam pelo modelo manual. Um bocadinho as desvantagens deste modelo manual é que, para além do tempo que se demora em obter estes dados, há uma maior possibilidade de cometer algum erro, porque afinal somos humanos e pode acontecer, consome mais do tempo da gestão, né? E vai depender sempre de uma pessoa física. E depois há também os modelos automatizados, que já muitas empresas, como nós e como várias outras, estão a oferecer e que tardam alguns segundos. Portanto, esta automação ajuda a que todo o processo seja feito sem erros, a que seja o hóspede quem preenche este formulário, quando e onde quiser, e a que seja então mais eficiente e produtivo. Como é que fazemos depois este registro no AIMA através da plataforma SIBA? Haverá também a primeira etapa, que seria aceder à web da SIBA para dar então a alta do alojamento local ou do hotel, ok? Portanto, ao fazerem a inscrição, terão uma série de dados que deverão facilitar, preencher toda a informação. Depois, após de efetuarem esta submissão, vão receber um e-mail por parte da AIMA, no prazo de entre 1 a 3 dias, mais ou menos, com a confirmação do registro e com as credenciais, que são umas credenciais únicas de acesso, será um usuário, uma password e o código do estabelecimento, para poderem aceder então à plataforma. No caso do check-in, é bastante fácil, porque uma vez recebam as credenciais, será só adicionar as credenciais dentro do estabelecimento no check-in e o processo começará já a ser feito de maneira automática. Portanto, a tecnologia, neste caso, está-nos a ajudar a facilitar este registro. Alguns dados mais sobre esta maneira mais automática de fazer, não é? Portanto, ao utilizar um serviço automatizado de recolha de informação dos hóspedes, poderá fazê-lo de maneira online. O envio automático será feito também sem que haja aqui um fator humano de ter que clicar no botão às 11 da noite do dia do check-in e ter esqueci-me de enviar ontem, não, isso acaba por desaparecer um bocadinho do nosso cotidiano e o processo é feito de maneira automática. E depois tem também a parte de armazenar a informação necessária, como os boletins, para poderem aceder sempre e quando seja necessário. Deixamos aqui uma guia que, se quiserem, podem fazer e convido-vos a escanear o código QR, porque tem toda a informação que pode ser interessante para vocês, então convido-vos a ficarem aqui com esta guia para vocês, está bem? Obrigada. E agora sim, A parte passamos final. às perguntas e respostas. É, Exato. Eu, se Obrigada. calhar, vou começar aqui pela primeira. Tenho sim. aqui. Vou começar aqui. Deixa-me subir aqui ao chat para não perder nenhuma. João Rodrigues pergunta: comunicação à AIMA, basta o número de passaporte, cartão de cidadão e se o hóspede dá um número errado? Bom, às vezes há coisas que não temos solução, não é? Quer dizer, eu não faço ideia se por acaso não tenho a noção, vocês no âmbito da proteção de dados conseguem recolher e fotocopiar uma cópia do documento de identificação? No check-in. Isto é pergunta para, No para... nosso caso, nós temos, portanto, uma opção do reconhecimento facial, então, para quem quiser optar por esta parte mais segura, sobretudo, por exemplo, Smart Hotéis, que não funciona a recepção às 24 horas do dia, é uma boa solução. Portanto, faz o scanner da selfie do cliente e faz o biomatch com o cartão. E depois disto fica eliminada a selfie e fica confirmado que realmente a pessoa diz quem
É quem diz ser. Em todo caso, tentando aqui responder de uma forma do âmbito mais legal desta questão, isso não pode ser, como é óbvio, o alojamento local não pode ser responsabilizado Uhum. por um passaporte ser Claro. falso. No limite, e em primeira linha, quem tem que ser responsabilizado por não ter detectado são as polícias que estão nos aeroportos, ou que não detectaram com aquele cidadão em trânsito. Não há de ser o dono do alojamento local que vai ser responsável pelo controlo ineficiente que foi feito nas fronteiras. Portanto, não pode haver responsabilidade, também não tem como saber, não é técnico e, portanto, não há como saber. Era o que faltava. Ainda não estamos na República das Bananas. Mas tinha aqui a Giovana Carvalho, que pergunta que não têm todos que preencher os boletins, mas num boletim deve estar a info de todos. Não. O que diz o artigo que nos fala sobre o boletim diz o seguinte, Giovana: por cada cidadão estrangeiro, incluindo os nacionais de outros Estados-membros da União Europeia, é preenchido e assinado pessoalmente o boletim de alojamento. Número 2. O número 3 diz: não é obrigatório o preenchimento nem a assinatura pessoal dos boletins por ambos os cônjuges e menores que os acompanhem, bem como para todos os membros de um grupo de viagem, podendo esta obrigação ser cumprida por um dos cônjuges ou por um membro do referido grupo. Portanto, se tivermos uma família de 4 pessoas, pais e filhos, basta que um dos cônjuges preencha e assine o boletim. Se tivermos um grupo de 10 amigos que vão para um alojamento, basta que uma das pessoas do grupo preencha e assine o boletim. Depois, aqui a Lu pergunta: o que acontece se me esquecer de reportar um hóspede? Bom, quando é que a AIMA consegue descobrir, eventualmente, que não reportou um hóspede? E agora uma coisa interessante que eu não tinha falado há pouco, e esta pergunta acaba por ser pertinente. Rigorosamente, eu às vezes vou com os meus clientes à AIMA e eles dizem: não, doutora, porque eu não tenho entrada legal, eu vim por Espanha e quando cheguei a Portugal, mas olha, fiquei num alojamento local. Eu, ótimo, então digam-me qual é, que quando formos à AIMA eu comunico que o alojamento fez a comunicação porque ficou no alojamento A, B ou C. É em sede de agendamento na AIMA, quando vamos tratar da residência de um cliente, que a AIMA pode verificar que não fizeram a comunicação. O que é que eu vou fazer? Eu vou juntar uma fatura-recibo do alojamento e a AIMA vai dizer: vai lá pesquisar, vai dizer: estes não comunicaram. Põe-me. Okay? Depois, daqui podem decorrer duas situações. Isto para dizer o quê? Que muitas vezes a falta de comunicação à AIMA pode não ter nenhuma consequência, porque é muito difícil eles conseguirem controlar que aquele alojamento em concreto não fez a comunicação. Mas pensem nos milhares de cidadãos que entram para cá como turistas e acabam por ficar cá, com a possibilidade de se legalizarem com dispensa de visto. E pensem que todos eles podem potencialmente ficar a residir cá e podem ter que fazer prova de entrada legal em Portugal. E não tendo a carimbo no passaporte e não tendo declarado eles próprios a entrada nos termos do tal artigo 14, sobra as vossas comunicações. Portanto, é aqui que eles podem descobrir. No fundo, qual é a consequência? Se a não comunicação for negligente, ou seja, não posso dizer porque desconhecia, porque em Portugal a ignorância da lei não aproveita a ninguém. Portanto, o facto de não saber que isto está na lei não exime a responsabilidade. Portanto, fazendo prova que não fez por uma razão de força maior ou porque até desconhecia, o que vai acontecer é que vai ser aplicada uma coima, uma contraordenação, e uma vez que foi negligente, ou seja, sem intenção de não comunicar, o valor da coima é reduzido a 1/4 do montante mínimo. Esta é a consequência. Portanto, esta está. Agora temos uma com Gabriela, duas. não é, Gabriela, não é? Sim, sim. Será então necessário restar um hóspede por reserva e, neste caso, arquivar a restante informação. Basta registar um hóspede por reserva. Já vimos. Se for uma família de 4, basta registarem a mãe. Mas devem, naturalmente, arquivar e registar os dados no vosso alojamento dos demais membros do grupo ou do agregado, mas para efeitos de comunicação à AIM e preenchimento do boletim, basta um deles.
Agora, se for o Manuel, o António, o Joaquim, que não têm nenhuma relação entre eles, cada um tem que ser registado. Se for uma família ou um grupo de pessoas, imaginem que vocês têm as reservas de grupos, não é? Imagina acima de 9 pessoas, 10 pessoas são consideradas uma reserva de grupo. É feita uma reserva para um grupo de pessoas e aí basta colocarem um deles. Agora, devem, naturalmente, para a vossa proteção, registar internamente, mas não necessariamente comunicar os outros membros do grupo. É exatamente aquilo que está na lei, no artigo 15. O afetor que. A questão da proteção de dados está sempre assegurada. Ou seja, a própria Lei 23 de 2007 prevê que todas as comunicações e arquivos que os alojamentos locais tenham que fazer, porque estão obrigados a cumprir de acordo com a Lei 23, estão automaticamente autorizados de acordo com a proteção de dados. Porquê? Porque é uma imposição legal o arquivo. E a partir do momento que é uma imposição legal, a proteção de dados, neste caso em concreto, não vai chocar com isto, porque a própria lei prevê a necessidade de o fazer. Existe diferença entre registro de cidadãos residentes europeus e não europeus? A única diferença, os únicos cidadãos que não têm que ser registados são os cidadãos, não têm que ser comunicados à AIMA. Uma coisa é registar nos vossos registros de alojamento. Outra coisa é vocês terem que comunicar à AIMA quem chega ao alojamento. Para a AIMA, só tem que comunicar cidadãos estrangeiros fora da União Europeia e cidadãos europeus. Mas, se for um cidadão português ou um cidadão estrangeiro de fora da União Europeia que tenha uma residência válida em Portugal, ou até um cidadão europeu que esteja a viver em Portugal e que tenha um certificado de registro de cidadão da União Europeia, não é necessário comunicar à AIMA. Porquê? Porque a AIMA não vai controlar o fluxo migratório destes cidadãos em concreto, porque o fluxo desses cidadãos e o controle em Portugal já foi verificado. Porquê? Porque as autoridades competentes, a AIMA, no caso do certificado de registro das câmaras municipais por competência delegada, já passaram, esses cidadãos já passaram pelo crivo das autoridades portuguesas. Portanto, não é a vossa responsabilidade de comunicar nada. Agora, devem, para a vossa proteção, fazer o registro como têm que fazer sempre. Eu presumo que vocês tenham que ter um regulamento da proteção de dados e aquilo que vocês podem armazenar no âmbito daquilo que está previsto na lei do próprio alojamento local. Existe diferença? Lá está, a diferença aqui não tem nada a ver com o número de dias de permanência no espaço Schengen. Reparem, é muito simples. Tudo que seja cidadão português não tem que comunicar nada. Tudo que seja legalizados com título, cartão de residência, não tem que fazer nada. E os da União Europeia, que têm um documento A4 emitido pela Câmara Municipal, que diz Certificado de Registro de Cidadão da União, também não tem que comunicar nada. E os outros têm que comunicar, independentemente se eles estão cá 1 dia, 2 dias, 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40, 50, não interessa. Tem que sempre comunicar. O Bruno, a coima é reduzida a um quarto ou a metade da coima em caso de negligência? É assim, em caso de negligência, a coima é reduzida a um quarto do valor mínimo. Em caso de pagamento voluntário, é reduzida a 50% do valor mínimo e do máximo. Ou seja, imaginem que o valor mínimo é 100. O valor máximo são 200. Ela é reduzida entre 100 e 50 e vai ser aplicada uma coima ali no meio. Uma coisa é a negligência, é sempre, sendo negligente é logo reduzido a um quarto, ponto final. Mas depois a coima vai ser aplicada. O que é que quer dizer o pagamento voluntário? Vamos para aqui um caso prático. Imaginem que vocês esquecem-se de comunicar a algum e eles descobrem, pronto, olha, foi negligente, então vamos reduzir o valor da coima em um quarto. E agora vou-te notificar para pagares. Se pagar dentro do prazo que eles dão, que serão 10 dias úteis, é pagamento voluntário. Então, o que é que fazem? Na própria notificação para pagamento, o que é que vai dizer? Atenção, tens 10 dias para pagar esta coima, mas se pagares dentro destes 10 dias, em vez de pagares os 100, podes pagar os 50. Portanto, a própria notificação para pagamento da coima vai prever este artigo que eu falei da redução das coimas em pagamento voluntário. Se for dolosa, imagine que, porque já era useiro e beseiro, já há muitos hóspedes que omitem o registro, aí não vão aplicar a redução de um quarto, vão apenas aplicar, em caso de pagamento voluntário, os 50%. No fundo,
isto quase tem um desconto de 50% mais um quarto, não é? Quem for negligente e quem pagar dentro do prazo que a lei prevê. Todos os elementos locais precisam de reportar os hóspedes à AIMA, não há exceção, não há exceções. No caso, aqui a Beatriz perguntou como devo proceder no caso de um hóspede prolongar a saída. Ora bem, o que a lei prevê é, a partir do momento que um hóspede chega, vocês têm 3 dias úteis para comunicar a chegada do hóspede. Está cumprido. Portanto, após até 3 dias, ele chega hoje, têm daqui para a frente, 3 dias úteis para comunicar o hóspede. Entanto, supostamente ele ia ficar uma semana, mas opta por ficar 15 dias a um mês. Reparem que as saídas dos hóspedes têm que ser feitas até 3 dias úteis após a saída. Portanto, se ele sai daqui a 15 dias, não interessa, vocês só têm que comunicar a saída 3 dias úteis após a saída se verificar. Portanto, é indiferente o tempo que prorrogam a estadia. Tiago, se bem entendi, registra-se todos os hóspedes, caso sejam registro com documento de cidadão nacional. Todos os hóspedes registram internamente. Se for o registro, se o registro for de um documento de um cidadão nacional ou residente em Portugal, não se comunica a AIMA. Correto. Não se comunica a AIMA. Se for um cidadão português, cartão de cidadão, bilhete de identidade, passaporte português, porque há muitos cidadãos portugueses que não vivem cá e não têm cartão de cidadão, mas têm passaporte, seja passaporte português, qualquer cidadão que tenha uma residência válida em Portugal, emitida pela AIMA, não tem que comunicar à AIMA. Lá está. Reparem, isto é mesmo, é tautológico, é muito óbvio. Se o que nós temos que fazer para comunicar à AIMA é para eles controlarem o fluxo de migrantes em Portugal e para terem uma segurança para registrar naqueles sistemas todos que vemos, para controlar quem entra, quem sai, quem entra e está cá tempo a mais que aquilo que devia estar. Se existe alguém, um cidadão estrangeiro, que tem um título, que até vive cá, que trabalha cá, ele tem um título que foi à AIMA. Portanto, a AIMA sabe que ele está cá. A AIMA autorizou e emitiu-lhe um documento que lhe permite viver em Portugal legalmente. Portanto, nesses casos, não faz sentido porque não há nada para controlar quanto a esses, em concreto, porque já foram controlados previamente com a análise, com o processo de pedido de visto, seja a autorização de residência. Penso que agora esta aqui seja para a Marta. Para Ah, mim. há algum desconto no check-in para quem já usa a Logify? Neste caso, portanto, não é um cupom de desconto, agora terão sim, portanto, 2 semanas de prova completamente gratuita, onde poderão realmente experimentar a plataforma e ver se adaptam, se é útil no vosso dia a dia. Convido-vos a fazê-lo, claro que sim. Ok. Eu penso que isto fecha aqui a nossa sessão de perguntas, não vejo aqui mais nenhuma. Não, também não. Portanto, Acho que me quero esqueci de agradecer. só Não, olhar, está não gosto de aqui. deixar de por Qual o valor? Penso que seja, se calhar, ainda com isto da check-in do desconto. isso e terminar. Marta, A Glória, tanto se for depois à nossa plataforma, poderá obter mais informação e depende bastante do número de propriedades, mas convido a visitar. eu agora vou pôr aqui no chat um link depois que vocês Só aqui uma quiserem. questão, se quiserem partilhar até mesmo a apresentação, até mesmo, enfim, esta que está em fora pode Sim. partilhar pelas pessoas. Eu mando aqui já no chat. Tem um link também se quiserem visitar a check-in, a NFS, que é onde trabalha a doutora Fabiana, podem aceder. E pronto, acho que é isto. Se Sim. tiverem quaisquer perguntas por e-mail. Muito obrigada, Marta e doutora Fabiana, por estas Ah, excelentes explicações. Acho que foram uma grande ajuda. E sim, está a ser gravado. Nós amanhã vamos enviar um link com esta gravação. E se quiserem rever os tópicos ou algum pormenor que se esqueceram, podem rever a qualquer momento. E é isto. Não sei pronto, se já. querem. Boa tarde a todos. Muito Vou-me despedir obrigada. já, não é? Sim, Sim, obrigada. eu também vou despedindo. Obrigada, uma boa Adeus. tarde. Um bom dia. Tchau.